Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 18 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia discutindo sobre o que está rolando no mundo hoje, sobre a nossa contemporaneidade. O tema de hoje é o Líbano. A explosão no porto de Beirute acirrou uma crise econômica e política que já vinha rolando no Líbano. Isso tem implicações que são implicações geopolíticas importantes. O programa nosso de hoje, ele vai focar exatamente sobre a dimensão econômica dessa crise, que já vinha acontecendo, uma crise grave, uma crise importante, e também com impactos políticos significativos, né? Esse vai ser o nosso tema de hoje, a crise econômica libanesa e as possíveis implicações políticas que existem a partir dessa crise. Para debater com a gente hoje, nós temos aqui o professor Eduardo Bachan. Tudo bem, Bachan? Tudo tranquilo? Tudo bem, Bicalho. Vamos para mais uma mesa redonda. Professor Numa Mazati, tudo bem, Numa? Nosso francês aqui, bastante conhecedor do Líbano, né? Mas, enfim, por razões óbvias. E Dudu, grande Dudu, Eduardo Costa Pinto, pronto para mais um debate? Pronto para mais um debate. Boa noite. Falou, Dudu. Vamos então lá para o nosso debate, lembrando que mais uma vez sem o nosso valoroso decano, Luiz Carlos Prado. No entanto, Pradinho já está liberado do departamento médico, já vai voltar para os treinos essa semana e possivelmente na próxima semana já estará de volta. Já está treinando com bola. Já está treinando com bola, né? Semana passada, agora seguiu. Então, na próxima semana teremos a volta aqui do nosso valoroso decano. Bom, para começar essa história, Numa, a bola começa contigo. Qual é a da crise econômica do Líbano? O que estava acontecendo em termos econômicos no Líbano? Então, essa crise, na verdade, ela vem de uma... Antes de entrar propriamente na crise, acho que é interessante pensar um pouco na trajetória longa econômica do Líbano. E aí vou mostrar para vocês uns dados de evolução do crescimento, e a gente pode ver, então, aqui, que se a gente for olhar o crescimento médio da economia libanesa nos últimos 40 anos, a gente tem oscilações muito fortes de uma década para outra, que são ligadas, na verdade, à própria história conturbada do Líbano nesse período, não é? Assim, nos anos 80, o crescimento médio, na verdade, foi negativo, foi de menos 0,4%. Isso corresponde aos 10 últimos anos da Guerra Civil, que, lembrando, começou em 75. Então, na verdade, tivemos entre 75 e 90 um período de 15 anos de crise econômica que era devida à guerra, então com oscilações muito fortes em função da evolução do conflito. Na década de 90, que foi a década da reconstrução econômica do país, a gente observa um crescimento econômico médio muito elevado, de quase 7%. Na década de 2000, o Líbano, na verdade, seguiu o padrão observado no resto da periferia, com um crescimento elevado na média de 5%. E, pelo contrário, na década de 2000, a gente observa uma redução muito significativa da taxa média de crescimento do PIB, com um nível de 1,2% na média. Bom, ou seja, é uma quase estagnação econômica. Isso, assim, a gente observa que, olhando assim os dados, a gente observa claramente uma mudança de patamar a partir de 2012, e uma entrada na crise econômica para valer a partir de 2018, ou seja, nos últimos 2 anos. A crise, tal como ela se apresenta no ano passado, a gente tem um crescimento econômico. Bom, os dados, no caso do Líbano, são sempre
têm sempre que ser manejados com cuidado, né? Mas a gente pode olhar, assim, olhando os dados oficiais, a gente está quase menos 7%, né, de crescimento do PIB no ano passado. Tem muito a ver com o contexto de uma crise financeira de balanço de pagamento que vai levar o país, bom, depois o Eduardo Baixa vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Mas que vai levar o país a ter uma crise, assim, uma quase desaparição, né, um quase desaparecimento das reservas, né? E também uma crise de câmbio, porque o câmbio, a taxa de câmbio oficial no caso do Líbano, que é um câmbio fixo, adotado no final dos anos 90, mais ou menos assim, estabelecido, acho que em 97, se não me engano. Estou falando sob controle do Eduardo Basti, nosso especialista em câmbio. Se estabeleceu por volta de 1.500 libras libanesa por $1. E o câmbio paralelo, nos últimos 2 ou 3 meses, atingiu 9 a 10 mil libras por $1. Ou seja, a gente tem um câmbio paralelo que é mais de 6 vezes maior, menor, né, no caso, do que o câmbio oficial, o câmbio fixo. Tá? Então, claramente, a gente tem mais um episódio de uma economia periférica com um câmbio fixo que passa por uma crise de balanço de pagamento. Esse câmbio fixo estava sustentado graças à proposição de taxas de juros elevadas, na casa dos 20%, na média, nos últimos 10 anos. Só que, a um determinado momento, isso particularmente no final de 2018 e no início de 2019, mesmo com essas condições a priori muito favoráveis, os investimentos em portfólio, porque o Líbano é um receptor bastante limitado de investimento direto estrangeiro. Os dados, mesmo se, obviamente, uma parte desses investimentos diretos, na verdade, nem são contabilizados no balanço de pagamento. Bom, uma outra questão que a gente vai evocar mais pela frente, né? Na prática, a maior parte dos fluxos que entravam na economia libanesa eram fluxos, assim, eram investimentos em portfólio. Tá? E o problema é que, realmente, a situação do país se complicou muito por conta, particularmente, das tensões geopolíticas que existem na região. Por exemplo, o Irã, que era tradicional, assim, parceiro do econômico e comercial também, e financeiro do Líbano, como passa por dificuldades econômicas importantes há uns 3, 4 anos, inclusive por conta das sanções econômicas americanas que se endureceram no período recente. Ora, o Líbano era meio que usado pelos capitalistas iranianos, pelos homens de negócios iranianos, como uma espécie de plataforma, ou seja, um investimento iraniano para fora, os fluxos de capitais iranianos passavam muito pelo Líbano. O caso, aliás, bom, nesse sentido, o Líbano é uma plataforma econômica, financeira, em particular, há mais de 5 décadas, desde a década de 60, o Líbano ocupa um pouco essa posição, os bancos libaneses têm uma rede importante, assim, você tem, inclusive, se a gente observar assim, o que acontece nos paraísos fiscais, a gente tem uma super representação de instituições financeiras libanesas. Então, o Líbano tinha um pouco essa posição. O problema é que a região, por conta dessa desestabilização,
do Irã, mas também dos países das monarquias petrolíferas do Oriente Médio, por conta também dos conflitos no Iraque, na Síria, todo esse contexto geopolítico pouco a pouco, bastante desestabilizado, também agiu como um desestabilizador da economia libanesa. Tá? Então, vou passar um pouco a palavra ao Eduardo Bastian para falar um pouco sobre esses aspectos macroeconômicos, e depois eu acho que seria interessante voltar a umas questões mais estruturais, tá? Mas vamos deixar a bola rolar, como dizemos, né? Então, Eduardo, por favor. Obrigado, Numa. Na verdade, até para fazer algumas observações macroeconômicas, eu vou remeter a questões estruturais, né? Porque, na realidade, se nós virmos, o Líbano é um país que tem um problema estrutural de balanço de pagamentos. Tá? Que é um país que tem uma estrutura produtiva muito limitada, né? Que importa grande parte daquilo que é consumido e que importa grande parte daquilo que é consumido domesticamente. Né? E de onde que o Líbano obtém, então, as divisas, né, a moeda estrangeira para importar esses bens e serviços consumidos domesticamente? Tá? As principais fontes, né, de moeda estrangeira, de dólares, da economia libanesa, né, os principais setores dessa economia são o turismo, tá? Mas principalmente, como Numa chamou a atenção, o setor financeiro. O Líbano falava-se, inclusive, né, que o Líbano era a Suíça do Oriente Médio, né, um hub importante das finanças da região. Então, essa é uma das principais fontes de divisas, né, de entrada de dinheiro na economia libanesa. E um outro fator são as remessas internacionais, né? Dinheiro enviado por libaneses ao redor do mundo, né? A diáspora libanesa é famosa, né? Tem libaneses espalhados por vários lugares do mundo. Tá? Então, quer dizer, é uma economia então, que tem uma posição frágil, né? Importa muito do que é consumido, tá? E os seus principais setores econômicos são setor financeiro, né? Turismo e turismo. Tá? Então, quer dizer, a obtenção de dólares depende da procura, né, por esses serviços providos pelo Líbano, tá? Mais dinheiro remetido por libaneses mundo afora. Tá? Então, isso coloca o país numa posição frágil. Tá? Isso coloca o país numa posição frágil, vulnerável a processos de endividamento e de crise no balanço de pagamentos. Tá? E o que ocorre, né, puxando um pouco do que o Numa chamou a atenção, houve, de fato, a partir de 2008, mas intensificado a partir de 2011, né, uma redução, né, no turismo para o Líbano e uma redução também na procura por esses serviços financeiros libaneses. Então, houve uma redução, em princípio, da entrada de recursos por essas vias, ao mesmo tempo que não houve uma grande queda da demanda por produtos estrangeiros, para o consumo dos produtos estrangeiros. Então, isso levou a um processo de endividamento externo ao longo dos últimos anos. Tá? Então, esse é um fator importante. E a partir do ano passado, começou um movimento então de desvalorização da taxa de câmbio, mas no paralelo, né? Na verdade, o
o câmbio oficial continua fixo, tá? Mas o câmbio no paralelo começou a disparar. Tá? De outubro do ano passado até agora, é uma desvalorização até um pouco antes da explosão, né, segundo a imprensa, aproximadamente 80% de desvalorização nesse câmbio no paralelo. Tá? Então, e a despeito da taxa de câmbio oficial estar fixa, essa variação no paralelo vai afetar os preços. Tá? Ela afeta os preços internos. E a inflação disparou no Líbano. Tá? Disparou. E dá para falar que é um caso de hiperinflação. Tá? Preço dos produtos saltou de maneira impressionante. Tá? A inflação mensal de maio foi de 50%. Tá? Na definição clássica de hiperinflação do Philip Kagan, tem-se uma situação de hiperinflação quando a inflação mensal supera justamente 50%, e o poder de compra da população despencou. Despencou. A quantidade de pessoas que caiu para baixo da linha da pobreza deu um salto. Hoje, aproximadamente 50% da população libanesa está abaixo da linha da pobreza. Tá? E isso exacerba, então, problemas de natureza social, tá? Que, na verdade, em alguma medida já existiam. Tá? O Líbano é um país que tem um problema muito sério de distribuição de renda. Tá? Tem uma péssima distribuição de renda. Tá? Então, em meio a essa disparada da inflação, a situação se tornou ainda pior. Tá? Então, é um processo de... a classe média libanesa está se pauperizando, né? Acho que o termo é esse, né? Tá empobrecendo, tá tendo um achatamento da classe média libanesa, caindo para baixo da linha da pobreza. Agora, parte dos problemas também se devem à questão da crise dos refugiados da Síria. Tá? Houve uma entrada maciça de sírios fugindo da guerra para o Líbano, tá? A ponto que, em 2014, tá, muito antes da gente ouvir no Ocidente sobre a crise de refugiados, que, na verdade, a gente passou a ouvir mais quando essa crise chegou na Europa, o Líbano já estava sofrendo com isso. Né? 1/3 da população libanesa, ao final de 2014, era composta por refugiados da Síria. Tá? Então, uma grande entrada de população num país com população pequena e que já estava enfrentando uma situação de piora econômica. Então, feitas essas observações, eu passo para o Dudu, depois posso voltar também, detalhar mais esse... Isso, eu ia completar, porque a gente estava vamos dizer assim, no vestiário conversando sobre isso. Isso, e depois posso trazer outros elementos também. Mas eu ia mesmo passar para você. Não, e para reforçar o dado que você trouxe, por exemplo, o Líbano hoje não, em 2018, tinha aproximadamente 6,8 milhões de pessoas, tá? Sendo que em 2010, o Líbano tinha 4,8 milhões de pessoas. É uma taxa de crescimento populacional gigantesca, ou seja, você quase aumentou a sua população, tá, em quase 50% em 4 anos. E isso só consegue ser explicado por um fluxo migratório gigantesco da Síria. E aí o que o Numa já tinha levantado no início, todos os problemas geopolíticos da região tiveram como catalisadores, tá, elementos e tiveram impactos enormes sobre a questão do Líbano. E acho que você trouxe um ponto, Baixa, além disso, que eu queria ressaltar aqui, que é a perda, talvez, do poder financeiro do Líbano. Aqui, como é uma conversa, eu vou levantar uma hipótese, a gente não tem certeza, e a leitura sobre isso, não sou especialista e não sei o quanto tem, é o quanto a perda do Líbano, enquanto um sistema financeiro, está associada a um avanço do combate à lavagem de dinheiro, ou seja, os mecanismos utilizados principalmente pelos Estados Unidos no período recente de combate à lavagem de dinheiro, como isso pode ter sido algum tipo de instrumento, vamos dizer assim, que reduziu a capacidade do Líbano de ter essa porta de entrada
na questão de financeira? É uma hipótese só que eu vou levantar aqui, que não vamos responder, mas eu achei importante pensar isso nesse cenário, porque é exatamente a partir de 2011, como você bem alertou, que o Líbano vai perdendo força na questão como um importante sistema financeiro naquele espaço territorial da região. É só um gancho que eu trouxe para acrescentar esse argumento. Eu acho uma hipótese interessante, né? Isso teria que ser explorado, né? Claro. Olhar os dados examinados, mas é uma hipótese interessante. E que isso conecta completamente com o que o Numa Porque é um falou. cerco geopolítico, né? Isso, exatamente. Mas antes da gente entrar nessa discussão do cerco que a gente vai, acho que o Numa queria voltar nas coisas mais, alguns elementos da economia, antes da gente entrar nessa discussão de política e de geopolítica. Só foi uma porta de entrada, mas eu acho que a coisa econômica a gente tem que avançar um pouco mais ainda, não é isso, Numa? Me corrija se eu estiver falando besteira. Sim, não, claramente. Não, sim. Não, na verdade, assim, eu vou só acrescentar alguns elementos, observações que já foram feitas por vocês dois, né? Particularmente em relação à dependência do Líbano. O Líbano tem uma dependência aí que se conecta também com as questões políticas, tem uma fortíssima dependência em bens básicos, e particularmente em trigo. Aí eu peguei os dados da FAO e dados de 2018 indicam que 88% do trigo consumido no Líbano é importado. E pensam que o trigo constitui a base da alimentação, seria o equivalente do arroz no Brasil. Tá? Então, ou do milho no caso do México, que, aliás, é outro país que também passou a depender muito das importações de milho, em particular em proveniência dos Estados Unidos. Um país que, em algum momento, a gente tem que falar aqui no nosso programa. Pois é, não, com certeza. No caso do Líbano, a maior parte desse trigo, isso é interessante também, aí alimentando mais ainda o nosso futuro debate geopolítico, vem da Ucrânia e da Rússia. É importado da Ucrânia e da Rússia. Esse é um elemento interessante. E qual o problema? O problema é que, por conta da crise de balanço de pagamento que se estabeleceu no ano passado e entrou na sua fase terminal esse ano, porque, na prática, desde março de 2020, o Líbano teve que declarar um default, tá? Inclusive estava negociando com o FMI sem sucesso. Houve, acho que, 17 reuniões seguidas até a semana retrasada, que não levaram a nenhuma resolução. O Líbano pedindo um plano de ajuda emergencial de 10 bilhões de dólares, e também que... Isso mesmo antes da explosão, é importante chamar a atenção do ouvinte para isso. Sim. Não, isso a gente está... Assim, a nossa ideia, eu acho que assim, é de falar de tudo o que acontece antes da explosão. A explosão ela vai representar uma pior de um quadro que já era extremamente ruim. Porque... Olha, só chamar a atenção de uma coisa, desculpa ele interromper. Eu li uma matéria de um grande jornal internacional, ou foi do New York Times, ou do Le Monde, que era da véspera da explosão, falando sobre a crise libanesa. Está dizendo que é uma crise terrível, é pior do que a época da Guerra Civil. Isso na véspera da explosão. Então... Não, sem dúvida, exatamente. A gente está numa só um pequeno detalhe, né? O FMI falando que o Líbano vai implodir. Bom, implodiu, né? Literalmente. Nossa, literalmente. Então, é interessante pensar que, na verdade, o Líbano é um país que depende muito do exterior, porque, bom, falei do trigo, mas na prática, para todos os bens de consumo. A indústria libanesa é quase inexistente. Uma série de razões. Primeiro, você tem, obviamente, assim, uma posição geopolítica tão complicada que o Líbano nunca foi inserido dentro das chamadas cadeias globais de valor. Ninguém vai botar uma fábrica e vai passar a depender de um fornecedor que está no Líbano, onde pode explodir a qualquer instante um conflito interno ou um conflito com outra potência externa, enfim.
Bom, a gente depois poderia falar muito sobre o Líbano, mas sabemos que, por exemplo, o Hezbollah tem agido como o que representa os interesses iranianos no país, tem agido como um elemento desestabilizador, que você tem uma multiplicidade de comunidades, sunitas, xiitas, maronitas, drusos também, enfim. Eu vou depois vou fazer o comentário, Numa, como isso afeta no sistema político, que acho que esse é o ponto importante. Sim, exatamente. Isso é uma questão fundamental, porque a gente tem que passar essa questão. Então, o Líbano é um país que não tem mercado interno suficiente para ter um processo, nunca teve um mercado interno suficiente para ter um processo de industrialização puxado pelo mercado interno, como pode ter tido, por exemplo, o Brasil ou o México na época desenvolvimentista. Nunca também se integrou dentro de um espaço econômico regional, porque por conta justamente dessa fragmentação geopolítica, que conhecemos. Então, sei lá, por exemplo, a Bélgica, bom, além de ter sido uma das pioneiras da Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial e das imensas destruições da Segunda Guerra Mundial, se beneficiou enormemente da criação primeiro da Comunidade Econômica do Carvão do Aço e depois da criação que na época era a Comunidade Econômica Europeia, que hoje em dia virou a União Europeia. Então, isso não aconteceu. Então, voltando às velhas receitas estruturalistas do Preves, do Furtado, quando você não tem um mercado interno, quando você não tem um espaço regional onde esse pequeno país poderia se inserir, e aí se inserir, vamos dizer, num quadro de uma integração produtiva regional. Bom, aí a única solução seria, no molde asiático, ter justamente esse modelo exportador, como a gente pode ter visto em Singapura ou em Taiwan, enfim, outros países asiáticos do tipo, de tamanho comparável. Só que o problema, como eu falei para vocês, a própria incerteza geopolítica fundamental que acompanha o país, o próprio fato que no momento onde houve vamos dizer, esse reforço dessas cadeias globais de valor, particularmente a questão da eletrônica, nos anos 80, era um momento onde justamente você tinha uma guerra civil no Líbano. Isso fez com que o Líbano, na verdade, em termos produtivos, não tem quase nenhum potencial. Como foi apontado pelo Eduardo Baixa, isso quero reforçar, o Líbano é um hub, é um centro de serviços para a região. O Eduardo insistiu muito na questão dos serviços financeiros, da qual eu tinha já falado, mas que é muito importante, mas também um centro de serviços de educação. A Universidade Americana de Beirute, a Université Saint-Joseph, a Universidade Americana assim, tem ensino em língua inglesa, a Université Saint-Joseph tem ensino em língua francesa. São universidades que são, bom, se você olha, bom, a gente sabe o que vale, mas se a gente olha essas classificações internacionais, das 10 maiores universidades do mundo árabe, das 10 melhores, 4 estão no Líbano, que representa menos de 1% da população na região. Ou seja, tem um centro de serviços de alto valor adicionado, serviços educativos, serviços também na parte médica, porque o Líbano tem hospitais de altíssimos níveis, os melhores hospitais de longe da região, tem uma tradição médica, que tem a ver também com as relações com a diáspora. Há uma tradição médica nas comunidades expatriadas libanesa, que a gente pode observar em qualquer região do mundo, que seja na América do Norte, na própria América do Sul, se a gente olhar no Brasil, o melhor hospital brasileiro é o Hospital Sírio-Libanês. Tivemos alguns ministros da saúde de origem libanesa. Sim. Bom, não esqueçam que, bom, pelo bem e pelo mal também,
a comunidade libanesa também exerceu uma grande influência na Argentina. Não esqueçamos disso, na política. Então, assim, você tem no Líbano, e também, como foi apontado pelo Eduardo, mas eu acho que tem que ser reforçado pelo turismo. Tá? Lugares como Byblos, como Baalbek, que provavelmente as ruínas mais bem conservadas dessa região do mundo, são lugares importantes. Você tem assim uma cena de restaurante muito consolidada em Beirute. O Eduardo falou do apelido de Beirute como a Suíça do mundo árabe, mas também foi chamado também de pequena Paris do mundo árabe, tá? Por muito tempo. Então, a gente tem todo esse papel de serviço. Qual o problema? O que acontece quando numa região você tem instabilidade, você tem guerra, você tem a multiplicação dos atentados? Isso é muito ruim para esses serviços. Porque na hora de escolher uma universidade onde estudar para seus filhos, a elite da região, em vez de enviar para Beirute, vai enviar, sei lá, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Na hora de escolher um lugar de passeio, mesma coisa. Na hora de ir com essas incertezas, mais do que incertezas, esse cenário muito complicado do ponto de vista geopolítico, na hora de você, de um investidor em portfólio, escolher um destino para seus investimentos em portfólio. Vai escolher o Líbano? Não. Então, o problema é que essa economia, que é uma economia basicamente de serviço, tá? De serviço prestado a essa região, uma espécie, apesar da guerra civil, é uma espécie de lugar de encontro, né, de misturas, porque a gente encontra todas as comunidades sunitas, xiitas, muçulmanas, tem essa interface também com o mundo ocidental através das comunidades cristãs. Esse lugar, ele perde sua razão de ser. Tá? Isso precipita numa crise profunda. A gente está falando de um país onde há meses temos uma crise alimentar. O relatório da FAO que eu cito é um relatório de junho, bem antes da explosão. E, detalhe, que já apontava para a falta justamente no abastecimento em trigo, base da alimentação da população. E o problema, gente, o requinte de crueldade que tem com a explosão é que 99%, isso não é um número abstrato, é 99% mesmo, dos estoques de trigo do país, onde que eram estocados, em quais silos eram estocados, no porto de Beirute. E foram pulverizados pela explosão. A explosão significa o quê? Mais do que esse estoque, ela significa também que lá a infraestrutura portuária pela qual transita 90% das importações desse país, que depende de importações para tudo. Alimentos, bens de consumo corrente, duráveis, tudo passava pelo porto de Beirute. Então, a gente está numa situação, e por isso que a gente vai falar mais na segunda parte do programa, as soluções para o Líbano são difíceis de enxergar. A situação era já uma situação dramática, ela agora é uma situação absolutamente crítica, onde se coloca a questão da sobrevivência, não da sobrevivência, mas da manutenção da população. Porque a sobrevivência, o que eu andei lendo em muitas entrevistas depois da explosão foi o quê? Particularmente pessoas da classe média, mas não só, uma boa parte da população. Agora esse país não dá mais, vamos embora. E quando um libanês fala vamos embora, e que você sabe que a diáspora libanesa representa de 10 a 12 milhões de pessoas. Uma população de libaneses, fora os refugiados, ou seja, libaneses com a cidadania libanesa, de 4,8 milhões. Ou seja, a diáspora é 3 vezes maior do que a população que sobra no Líbano. Então, quando as pessoas dizem eu vou embora, não é uma figura gestiva. Tá? Então, a gente pode assistir a um esvaziamento, mais uma vez, desse país. Na onda do que aconteceu no final dos anos 70, por conta da Guerra Civil, e, de novo, ao longo dos anos 80. Tá?
É só fazer uma observação antes de passar para o Dudu. Vai lá, Baixa. Observação da crise alimentar, que você chamou a atenção, está ligada a esse processo da hiperinflação, né? Da achatamento do poder de compra da população, né? E essa classe média que está encolhendo, né? Quem pode está pensando seriamente em ir embora. Quem pode vai embora, quer ir embora. Agora, além da crise alimentar, há um outro elemento, tá? O racionamento de energia, tá? E já nos últimos meses, que precedem a explosão, tá? Serviço de coleta de lixo também foi fortemente afetado. Tá? Então, além da perda de poder de compra, há um problema de falta de energia, tá? E um problema de um serviço básico que é de coleta de lixo. Tá? Então, quer dizer... Isso ia guardar esse elemento, na verdade, para o nosso âncora, o nosso chefe, o Ronaldo Bicalho, justamente porque a questão energética não é uma questão nova. E a questão da coleta do lixo tampouco. A primeira crise do lixo em 2015. Tá? E ela acontece, como sempre nesse caso, no meio do verão. Uhum. E você tem problemas ambientais, porque qual o problema no Líbano? Você não tem tratamento basicamente de lixo. Você tem uma contaminação dos lenços freáticos, que faz com que também isso crie problema no abastecimento de água potável. Você, ainda por cima, a partir de 2017, começa a ter problema de energia. Quando você sai de Beirute, ou seja, no caso, assim, seria o caso de quase metade da população, fora do Grande Beirute, você não vai ter mais de 2 horas de energia por dia. Em Beirute, dependendo dos bairros, vão ter bairros que não são atingidos, outros, em geral, os bairros... Beirute acho que são 15 horas. Beirute são 15 horas. Isso. Mas vamos deixar o Dudu falar, porque ele tem... Deixa eu dar uma ancorada aqui. No meio dessa crise, o que acontece? Você tem pressões que são pressões externas bastante fortes, né? O Macron desembarcou em Beirute, colocando uma série de propostas, de questões, e principalmente de pressões também. Então, você enfrenta pressões, bom, da França, você enfrenta pressões do FMI, um conjunto de propostas que giram, na verdade, em torno de uma determinada intervenção no Líbano, as propostas tradicionais de reforma, privatização, reestruturação, inclusive propostas de reestruturação política, né? Já que, digamos assim, a estrutura política do Líbano é muito particular, muito complexa, e propostas de que mude isso completamente. Então, entrando nessa segunda parte do programa, que seria justamente essa questão de que, na verdade, você já tinha uma crise econômica, você já tinha uma crise política, você já estava bastante fragilizado, você tem, então, a explosão no porto, que te fragiliza mais ainda e abre o espaço para que haja pressões externas, né, dentro do Líbano, que prometam ou que apontam em uma modificação daquele status quo que você tem hoje, enfim. Eu gostaria, Dudu, você começar falando sobre isso, né? Sim. Que é mais, temos a crise, temos a explosão, e aí? E temos a opção de gente oportunista, enfim, o diabo, né? Imagina a seguinte situação para quem está nos vendo ou nos escutando pelo nosso podcast. Você tem um problema de vulnerabilidade externa, porque não é vulnerabilidade, você tem um default. Você depende do FMI para tomar empréstimo, porque você tem um problema de reserva. Primeiro ponto, que o Baixa falou muito bem. Do outro lado, o Numa já alertou, você tem todo um problema de estrutura produtiva, serviços no contexto regional de guerra e que reduziu completamente essa capacidade de gerar divisas e crescimento econômico. Num contexto desse tipo, você tem a explosão. E qual é a, vamos dizer assim, a explicação que vai da explosão ao que vai a discussão da crise econômica, da crise da estrutura produtiva e da crise energética, se você pensar em todas as dimensões, é univariável. Isso que é assustador. Qual a resposta geralmente dada para isso? O problema do Líbano é a corrupção. Isso é muito impressionante, como esse tipo de discurso unidirecional,
ele tem sido utilizado de forma recorrente. A ideia do quê? É a corrupção, e depois eu vou deixar isso claro, eu não estou dizendo que o Líbano e a estrutura do Líbano não tem instrumentos de corrupção ou elementos de corrupção. Mas a questão toda é, olha, o Líbano tem uma institucionalidade, tá, que não se adequa aos padrões ocidentais, e isso gera captura do Estado, isso gera comportamento oportunista, isso gera corrupção, e como isso gera corrupção, gera um Estado capturado. Esse Estado capturado vai atuar em interesses de quem? Não do bem comum, ou seja, do povo libanês, e vai adotar quais interesses? Os seus particularizados. Isso é uma generalização da teoria do rent-seeker levado para explicação para tudo no mundo. Assim, que vai da explosão, que vai do problema da vulnerabilidade externa, que vai do problema da estrutura produtiva. Isso é de uma, vamos dizer assim, é de uma incapacidade analítica, né, que eu até entendo, entendo em que sentido. Isso pode ser um argumento de incapacidade analítica, mas é um instrumento fundamental de legitimidade e dominação. E por que eu fiz esse preâmbulo? Porque isso está associado ao quê? Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque se você olhar o Macron, se você olhar o FMI, a lógica é o seguinte, o problema do Líbano é a corrupção, e você tem que mudar o quê? A forma, ou seja, não vou nem mandar dinheiro. Ou seja, a trajetória que o Numa e o Baixa descreveram muito bem aqui, depois da explosão, é de um processo calamidade pública, social, econômica gigantesca, assim, é crise humanitária pesada. E a discussão é, vamos mudar o sistema político para acabar com a corrupção, porque a corrupção é responsável por tudo, até pela explosão, né? E acho importante, antes de entrar nessa discussão específica, a gente tem que entender, para quem está nos vendo aqui, o que é o sistema político libanês, né? E aqui é interessante isso, porque, na verdade, é muito diferente do que a gente tem da nossa representação. Na verdade, o sistema político é chamado de sistema político confessionalista, e ele é dividido em divisões sectárias, religiosas, ou seja, o Estado e o sufrágio, ou seja, a votação, é dividida em comunidades religiosas. Só para vocês terem ideia, né? E aí, lembrando, isso foi imposto, né, ainda no período colonial, né? Colonial porque, na verdade, o Líbano foi colônia francesa, né, com o fim do Império Otomano, né? Durante o período, então, você teve essa imposição desse tipo de sistema, que é uma ligação entre Estado, religião e sistema político, né? Isso foi a forma que você encontrou para você criar algum grau de coesão interna entre essas várias facções, ou se você pensar, várias identidades culturais, né, completamente diferentes que entravam em conflito. Então, estou chamando de eleição por quê? Porque, por exemplo, esse sistema vai ser reconfigurado a partir do fim da Guerra Civil e, por exemplo, são 128 cadeiras no parlamento, que são divididos dessas 128 cadeiras, 64 vão para os cristãos, 34 para os maronitas, 14 para os ortodoxos orientais e o restante dividido em outras 5 comunidades. As outras 64 cadeiras vão para as comunidades islâmicas, mais os drusos, 27 sunitas, 27 xiitas, né? Observe que você tem aqui, nesse tema político, você divide assento, cadeira no parlamento a partir dessas etnias. Além de tudo, você ainda tem um partido político, que é o Hezbollah, né? Que, na verdade, se estrutura, ele tem apoio de diversas etnias, porque o Hezbollah é fundado, estruturado para o combate a Israel. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma configuração que está estruturada a partir de uma realidade específica. Imagine eu impor agora uma democracia representativa em que o voto determine essas cadeiras, em que você, e além de tudo, a suposta ideia que hoje o Hezbollah está no poder, não é, o Hezbollah apoia, e aí a chance disso gerar uma nova guerra civil interna pela disputa do poder é enorme, porque você vai estar em uma situação de miserabilidade, de estrutura completamente, a chance de você estar movimentando, tá, a partir dessa estratégia de reforçar tendências, aumentar as tensões, são enormes, porque você parte da ideia que o problema é o quê? A institucionalidade política, porque no fundo, né,
No fundo, você está tentando impor, né, a partir de uma visão ocidental, ou seja, eurocêntrica, as realidades específicas. É por incrível que pareça, a gente volta a discutir o velho tema da colonização e da decolonização, que foi marcante nos anos 50 e 60, e como repensar isso nesse momento histórico, porque você tem uma imposição, no caso, vamos dizer assim, o Líbano está completamente de joelhos, mas é evidente que eu não estou, e aqui eu queria alertar, que não existe a corrupção no Líbano. A questão aqui, eu também estava comentando isso com Baixa no vestiário, a corrupção é vista como um problema de forma institucional. É como se o problema é o seguinte, olha, eu resolvo a forma institucional, eu acabo a corrupção. Na verdade, a corrupção tem que ser vista como um problema das estruturas sociais, da profunda desigualdade, da capacidade do andar de cima. E não dá nem para falar em frações de classe, Baixa, porque mistura estamentos com frações de classe, não que é a questão libanesa, porque ainda tem os imbricamentos dos estamentos sociais com a questão religiosa, mas é quem detém o poder, né? E é tão desigual porque isso reduz a capacidade dessa população, né, ter capacidade, sim, de atuar em benefício, mas não é de forma, mas é de estrutura. E essa discussão não passa pelo que vai ser imposto ao Líbano, ou seja, a tendência é que você amplie ainda mais a destruturação do Líbano e possa, sim, levar a uma nova guerra civil, pode funcionar, inclusive, como um novo polo de disputa e de guerra interna. Não sei o que vocês acham disso, Numi Baixa, mas, assim, eu fiz essa provocação aqui porque eu acho que meio que é impressionante como as estratégias e os mecanismos são iguais. Não se aprende com o que aconteceu do que foi os elementos da década de 2000 no Oriente Médio. Eu queria fazer alguns comentários, Dudu, e de fato eu também procurei percorrer matérias na imprensa europeia e norte-americana, então olhei jornais franceses, ingleses, norte-americanos, algumas publicações de peso, e a interpretação sobre a crise libanesa havia um quase consenso de que o problema era a corrupção, como você bem colocou. Tá? Mudava o país, mudava o jornal, às vezes o mesmo jornal no mesmo país, e a interpretação, ao final, era basicamente a mesma. Né? Que na raiz de tudo estaria a corrupção libanesa, fruto desse sistema político, né? E que isso precede a explosão, porque agora a coisa ganhou uma outra dimensão, né? Mas antes da explosão é que, no fundo, não adiantava dar ajuda ao Líbano, porque esse dinheiro seria desviado, seria apropriado indevidamente e os problemas continuariam. Tá? Então, chama muita atenção, né, esse quase consenso em torno de uma hipótese, né, de que a mãe de todos os problemas do Líbano é a corrupção, tá? E o seu sistema político. E dentro disso, eu queria chamar atenção para um ponto. Baixa, Oi. Só um comentário assim rápido, que é o seguinte: para mim, a nova forma como os países adotam um novo instrumento de forma de dominação. Se antes eram os incapazes por questões raciais ou por questões religiosas, agora é pela questão institucional. Como esse pessoal aí de baixo não tem capacidade de fazer instituição, eles são corruptos. Essa é a nova forma como o eurocentrismo e como você tem esse olhar de cima para entender a nossa realidade da Aliás, periferia. Eu queria falar sobre isso, que a libanesa a questão da bem responsabilidade do Ocidente. Tá? Da responsabilidade do Ocidente de um exercício quase cínico de colocar nas instituições políticas libanesas e, portanto, nos libaneses, né, a culpa de tudo de ruim que acontece no país. Né? Porque, até mesmo que, bom, a gente não tem conhecimento suficiente, né, do quanto que tem de corrupção ou não no Líbano, mas, de todo modo, mesmo que seja muito arraigada e problemática, bom, quem montou esse sistema foram os franceses. Né? Foi o mandato francês após a Primeira Guerra Mundial, e como você bem chamou a atenção, a fragmentação do Império Otomano. Né?
E outra coisa, o agravamento, essa piora da situação econômica no Líbano na última década está ligada à instabilidade da região, que é, em boa medida, responsabilidade de ações das potências ocidentais. No final, a Primavera Árabe, né, acabou, em alguma medida, se tornando um grande inverno. A partir de movimentos, é verdade, legítimos, né, em diversos países, houve uma tentativa de aproveitar, né, esse gancho, tá, para retirar do poder mandatários, muitas vezes ditadores, é verdade, tá? Não são exatamente figuras simpáticas, mas que eram oposicionistas, né, por exemplo, dos Estados Unidos, né, tinham outras alianças. Então, potências ocidentais tentaram aproveitar esse movimento, tá? E isso vai se traduzir, por exemplo, nas guerras ali internas na Líbia e na Síria. É baixa, só uma coincidência, né? Interessante que não chega na Arábia Saudita, ou não chegou na Pois proporção é, grande na e Arábia tem acho que Saudita, no né? Bahrein, Que é um agora eu não ditador me recordo, sanguinário. talvez o Numa saiba melhor, no Bahrein o movimento foi rapidamente reprimido, tá? Que inclusive os sauditas mandaram tropas, reprimiram rapidinho em 2011, acho que foi no Bahrein, né, Numa? E não se falou muito nisso, tá? Não se falou muito nisso, tá? Bom, e na Síria, então, é Não, onde... o problema maior envolvendo a Arábia Saudita é no Iêmen. Iêmen. No Iêmen. Aí Mas onde não está tendo houve um uma movimento... guerra e não há muito... Sim, mas eu digo, ali naquele movimento, né, da Primavera Árabe, ainda em 2011, se eu não me engano, começaram manifestações no Bahrein, que foram rapidamente reprimidas, sufocadas, sem que houvesse maior repercussão na imprensa ocidental, tá? Ou questionamentos, contestação, tá? E na Síria, bom, os efeitos foram dramáticos, continuam dramáticos, né? E isso atingiu o Líbano, né? Com essa onda de refugiados, com essa massa de refugiados que foi para um país, para o Líbano, tá? Pensar, Um né, país que baixa. já tinha os seus problemas. E Como afeta eu chamei a atenção no começo do programa, a população disparou no Líbano. Não havia emprego para essas pessoas que chegaram lá como refugiados. Na verdade, quando conseguiu emprego, isso tinha uma resistência da população local, que enxergava que esses refugiados estão tomando nossos empregos. Tá? Começaram a ir para o setor informal, condições de vida complicadas. Na verdade, no meio desse processo também, problemas de violência urbana começaram a crescer. Tá? Então, parte dos problemas do Líbano, tá, decorrem de processos de fragmentação e instabilidade que tiveram ali o dedo do Ocidente. Tá? E isso a imprensa no hemisfério dos países ricos do hemisfério norte não fala, né? Na sua responsabilidade no processo de instabilidade da região que vai respingar no Líbano. Tá? E não foi pouca coisa. Também pela via econômica que a gente já comentou, né? Que acho que principalmente o Numa. Bom, servindo aqui, fazendo a minha função de âncora, batendo aqui no nosso horário, no nosso limite, né? Encerrando, dar uma direção aqui para encaminhar o encerramento dessa nossa conversa. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: evidentemente que o tema do Líbano é um tema extremamente complicado, né? Se você pega Irã, pega a Síria e pega o Líbano, são três países essenciais dentro do jogo geopolítico do Oriente Médio, envolvendo uma série de coisas que passam, né, Dudu, até
até pela Rota da Seda, lá, se você quiser brincar lá com essas questões. Então, é um tema extremamente complexo. O Líbano não é uma questão fácil, né? Eu lembro que na discussão entre a gente, né, se a gente colocava o Líbano ou não na discussão, né, Márcio? Na mesa, alguém lembrou, rapaz, isso aí é uma Libertadores, é como jogar na Bomboneira, é muito complicado. É vespeiro, né? Aquela coisa. É vespeiro. Vamos aqui num tema que seja mais um carioquinha, uma coisa assim mais Isso, simples. Vamos jogar uma bola para o lado, né? Isso. Então, a gente tem essa noção de que é um tema e que não tem a gente não tem a menor intenção de esgotar esse tema, mas o que a gente procurou aqui foi justamente trazer alguns elementos, principalmente no que diz respeito à economia, né? Que bem ou mal é a nossa praia, onde acho que a gente pode dar uma contribuição melhor, né? O que eu queria perguntar para vocês aqui, para dar uma fechada no programa... Ô, Bicalho, só não vale fechar o programa fazendo aquelas perguntas difíceis demais, porra. Não, o que eu acho que é uma Olha, questão... a gente podia colocar uma coisa aqui, quando a pergunta é difícil demais, ele também tem que responder. Também tem que bater o pênalti, não é isso? Não, o cara tem que ir lá bater Goleiro também. bate o pênalti, goleiro tem que bater o pênalti. Não, a questão é a seguinte, por exemplo, muito se fala, né, sobre a pandemia, sobre a crise econômica extremamente grave e sobre a possibilidade que você tenha algum tipo de mudança de política econômica. Olha, só uma coisa, Bicalho, tudo isso no meio da pandemia. Isso, também afetou a indústria do turismo no Líbano. É que eu ia colocar, Baixa, é que sempre se coloca uma certa expectativa, uma certa esperança de que as coisas mudem, né, a partir da pandemia, da gravidade, da crise. E aí você vê, por exemplo, tem a situação do Líbano, onde você tem uma explosão no coração de Beirute, né, no porto. Aquilo tem um impacto econômico imenso, né, em cima da logística, de abastecimento do país, tudo. Aí vem os países ocidentais, aí o que eles propõem? Reformas. O que isso significa? A pergunta é simples, quer dizer, no meio de tudo isso, a proposta para o Líbano, vamos fazer aqui uma reforma casinha básica, e vai mais além, né? Inclusive propondo a reforma do sistema político, porque esse sistema político é corrupto, aqui, é o que temos, hoje na mesa. E só lembrando, Bicalho, que em 2019 tiveram enormes manifestações no Líbano, porque o presidente, à época, tentou passar reformas. Não, é isso, quer dizer... Foi um detonador, de reformas, medidas austeras, né? Uma agenda de austeridade fiscal. Então, para terminar, eu gostaria de... É isso mesmo? É isso que tem na mesa? Até para o Líbano, né? Porque... Dudu, começa você. Eu vou ser rápido. Posso falar depois? A gente deixa pro Numa fechar, que eu vou... que o Numa... A gente está combinando as jogadinhas ao vivo, né? Só a gente mesmo, né? A gente nem combina no vestiário. Aqui o programa e o making-off se misturam. Exatamente, uma coisa só. Não é nem extra, né, Baixo? Não aparece nem no extra, nem junto. Uma esculhambação, como diria o Prado. Não, isso é a falta do Prado. O Prado isso é falta de comando do âncora. Isso. É falta de comando do âncora. Não, mas o Prado é uma referência, né? O Prado dá uma enquadrada de vez em quando, né? O âncora não manda nada, quem manda é o Prado, é o decano. Bicalho, eu vou ser muito direto, Bicalho. Eu acho que o que é que nós temos nesse momento para hoje é isso. Tá? Esse tipo de ajuste vale hoje para qualquer momento. O que tem em curso, se você pensa, o que é que o FMI, o que é que representa as grandes potências europeias, o Banco Mundial, no máximo, algum aumentozinho de política de transferência de renda, que é aquela coisa assim, eu também me preocupo com os pobres. A ideia em curso, em grande parte, é implementar o mesmo ajuste dos anos 90 com algum grau de modificação, que é assim, vou aumentar um pouquinho a transferência de renda, mas se você olhar, essa é a mesma agenda dos 90 do FMI e do Banco Mundial. Você tem problema no balanço de pagamentos? Eu imponho um ajuste estrutural e eu imponho reformas institucionais. É o monoculturalismo institucional. Ou seja, a institucionalidade anglo-saxã é a única que leva ao crescimento econômico, é a única que garante a não corrupção. E a imposição generalizada. É por isso que quando eu falei da discussão, é a nova forma de imposição imperialista, é que assim, a minha instituição é a única capaz de gerar crescimento sem corrupção.
Só que é mais doido que é o seguinte, eles estão enfrentando uma crise danada, eles estão enfrentando um problema interno no crescimento da extrema-direita e estão impondo novamente esse mesmo processo. E é por isso que isso vai ampliar profundamente a contradição e a crise no Líbano. Isso, dado essa característica libanesa, tende a gerar talvez uma nova fase da guerra civil, uma nova forma de guerra civil ou uma tensão enorme. E eu acho que o que está na agenda é isso. Eu não acho que a pandemia vai gerar nenhum processo profundo de mudança nesses órgãos multilaterais e nas frações de classe desses setores dominantes mundiais a partir das potências, ou seja, um 0,1% mais rico que influencia nesses órgãos multilaterais. A agenda não mudou e o que mais impressionante é isso. E não mudou e é imposição direta. Então, o que está em curso, o que está nesse processo, a gente vai aumentar as tensões, sendo muito realista, não é pessimista, é realismo mesmo na ver. As tensões vão aumentar em quase todos os espaços nacionais, porque você não tem nenhum tipo de estratégia, que seja das agências multilaterais, que seja do pensamento neoliberal ou liberal, né, para configurar alguma ideia de nação ou nacionalidade ou de levar em conta as especificidades, né, de cada país ou de cada região. A ideia é impor novamente os processos, e aí eu vou fechar nisso assim, isso é uma nova fase, novas formas do imperialismo. Né? Ou seja, a forma colonial ela deixa de existir, mas é uma forma de imposição cultural, institucional dos valores nas regiões mais pobres. Ou seja, isso acho que a pandemia não vai gerar, acho que a gente vai tensionar muito isso que tem para o Líbano, e isso é o que vai ter para quem tiver problema no balão de pagamentos. É isso aí, Baixazinho? É a receitona Olha, mesmo? eu vou É defender a casinha? Pois é. Bom, em 2002, tá, o prêmio Nobel Joseph Stiglitz fez uma apresentação lá no nosso Instituto de Economia da UFRJ. E ele contou um caso, né? Que ele estava no Banco Mundial no final dos anos 90, e aí houve a crise nos países asiáticos, e o FMI recomendou, né, para a Coreia do Sul fazer o ajuste fiscal. E aí ele perguntou para um técnico do Fundo Monetário, mas vem cá, por que vocês estão recomendando ajuste fiscal se as contas públicas da Coreia do Sul estão, em princípio, em dia, não tem nenhum problema? E o técnico respondeu, mas a gente sempre recomenda o ajuste fiscal. Então, é um pouco isso, né? É como o pessoal reclama aqui dos técnicos de futebol no Brasil, né? Que é sempre o mesmo caminho, né? Fechar casinha. Nós vamos fechar casinha, jogar fechadinho, tá retrancado, e aí resolve tudo. E não é assim. Né? E não é assim. Não há um respeito às especificidades dos países, né? Inclusive as suas idiosincrasias, tá? Mas acho que, na verdade, e da parte vamos dizer assim, da centro-esquerda ou da esquerda, há também uma escassez de ideias. Né? Há uma falta de ideias, uma falta de propostas mais concretas, tá? Para oferecer, para apresentar alternativas, tá? Uma agenda alternativa. Tá? De todo modo, isso não elimina o fato que essa agenda que vem sendo proposta ano após ano, lugar atrás de lugar, tá? Ela não oferece soluções. Tá? E isso tende, como usando agora a terminologia do Dudu, isso tende a tensionar, provocar tensões internas. A gente não precisa ir tão longe se observarmos o nosso caso no Brasil. São 5 anos, em princípio, de ajuste fiscal. Né? Sem entregar com um crescimento pífio, né, do PIB, desemprego alto, tá? E continua insistindo nisso, quer dizer, dobrando a aposta, ano após ano.
né? Agora vai, né? Só tem que fazer algumas reformas adicionais. Está faltando a da Previdência, antes está faltando a trabalhista, né? Agora é a reforma tributária. Então, na verdade, na nossa realidade objetiva no Brasil, nós estamos dentro desse mesmo jogo. É claro que a situação econômica no Líbano é dramática, né? Nem se compara, né? São problemas superlativos, mas nós também estamos presos no mesmo fechar casinha que está sendo oferecido ao Líbano. Tá? E, enfim, quem não compra essa agenda tem também que tem a obrigação de pensar em agendas e oferecer alternativas, né? Não pode ser só reclamar, pichar a agenda, o catenaccio fiscal, né? A solução para o Líbano são as reformas, né? Concretamente, é essa a última pergunta. Eu não gosto muito de entrar nessa questão prospectiva, porque acho muito difícil em qualquer caso, mais ainda no caso do Líbano. O que a gente pode dizer, e que, fazendo um balanço muito rápido, que tentamos explicar nesse programa, o lapso é revelador, aliás, esse problema também, e o seguinte: o Líbano já vinha de uma situação geopolítica, de uma situação econômica, de uma situação, vamos dizer, social, extremamente delicada. Para não dizer já dramática. Tá? Os relatórios que foram citados nesse programa, que seja o relatório da FAO, mas relatórios também da Comissão das Nações Unidas pelos Refugiados, né? Mostra uma situação de um país, como colocaram muito bem a gangue dos Eduardos, que é absolutamente dramática. Qual país? A situação do Líbano é uma situação que junta muitos elementos que, em certos aspectos, dialogam com a situação do Brasil. Porque a gente tem, no fundo, uma organização socioeconômica no Líbano que não é tão longe do Brasil, ou seja, a classe média libanesa, por exemplo, costuma ter pessoas assim empregadas de casa. Só que no Líbano, uma especificidade que a gente não teve tempo de explorar, é que tem muito trabalhador estrangeiro que não são refugiados. Porque nas casas libanesas, os refugiados têm que pensar como o espaço libanês, é um país muito pequeno. Os refugiados não se misturam com o resto da população. Eles vivem em campos de refugiados. E não esqueçam que a questão dos refugiados, que é uma questão daí, voltando, que é uma questão que vem lá atrás do imperialismo, das potências, do jogo, da desestabilização regional pelos Estados Unidos e por seus aliados, fazem parte França, Inglaterra, Itália também, né? Obviamente um papel muito menor, né? Tudo isso leva para esse país uma massa de... Aí os números variam. Vou confessar para vocês, assim, vamos confiar no órgão das Nações Unidas pelos Refugiados. As últimas avaliações eram de 1,2 a 1,4 milhões de refugiados. Em outros lugares, você vê até 2 milhões. É impossível dizer. Mas vamos pensar que já lá na década de 70, o fluxo de refugiados palestinos, que já assim, foi um dos elementos de desestabilização que levou à Guerra Civil, em 75. Vamos lembrar o episódio dramático de Sabra e Shatila. Somos o nosso decano de hoje deve lembrar. A gente está falando de um massacre de 30 mil civis, crianças, mulheres, etc., por milícias.
milícias essencialmente cristãs, mas não é tão fácil lá, porque dizer que tem os cristãos de um lado e os muçulmanos do outro é um erro completo no caso do Líbano. As alianças não cruzam as questões religiosas, é um país muito complicado de se entender. Então você já tem uma lógica própria, bastante complexa, que foi completamente desestabilizada no episódio, vamos dizer, como se chama? Colonial, mas não esqueçamos que nem o Líbano nem a Síria foram colônias, foram protetorados, é um pouco diferente, tá? Ou seja, você não teve uma administração colonial tão um mandato. Isso, era um mandato, é uma situação bastante distinta, até porque servia muito os interesses das potências colonizadoras, porque esse era um espaço disputado pela França, pela Inglaterra, na época, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Bom, mas o ponto é o seguinte, que como pensar, isso acho que foi bem colocado pelo Eduardo, mas eu vou voltar, tem que voltar essa questão. Como pensar que um país onde quase um terço da população é de refugiados, onde você tem uma classe média alta, uma elite, que goza de privilégios comparáveis à nossa boa e velha elite brasileira. Ou seja, lá vai ter o chofer, vai ter a arrumadeira, vai ter a babá, vai ter, enfim, tudo aquilo que a gente costuma ver no Brasil. Só que, no caso do Líbano, essa organização é tão... E aí, isso para mostrar o quanto há uma dificuldade de inserir os refugiados dentro do tecido social, do tecido econômico, do tecido político libanês. Quem são essas empregadas, essencialmente mulheres, que são usadas, que são exploradas nas famílias libanesas? São essencialmente filipinas. São 200 filipinas e etíopes. Você tem 50 mil etíopes e quase 200 mil filipinas. Então, você está num país onde você supostamente tem um reservatório de mão de obra gigante, oferecido pelos refugiados, mas que não são integrados. Porque você tem códigos. Isso é só para ilustrar a enorme complexidade que é o Líbano. O Líbano é um país que se reduz a uma dimensão. Obviamente, tem elementos materiais, tentamos mostrar os elementos estruturais, mas você tem questões muito complexas. Você tem a impossibilidade, ou quase impossibilidade, de obter consenso, por conta justamente, como mostrou bem o Eduardo Costa Pinto, da existência dessas comunidades. Cada comunidade quer defender a sua coisa. Nesse sentido, o Líbano lembra, enfim, e a imagem em pior, assim, em termos de desorganização política, do que a gente observa na Bósnia, onde você tem a República Bósnia com os bósnios e os croatas de um lado, a República Sérbica com os sérvios do outro, e ninguém consegue ter nenhum consenso. Então, é muito difícil pensar em reformas. Como vocês colocaram, de fato, as propostas habituais, porque, bom, tem a questão do FMI, que se coloca agora com as imposições habituais, corte de gasto público, corte de salários dos funcionários públicos, etc. Mas isso não é de hoje. Na verdade, não vamos esquecer da reunião de 2018 de Paris, que onde foram decididos 11 bilhões de ajuda. Até agora, quanto chegou ao Líbano? Menos de 200 milhões. Tudo porque condicionado a essa colocação dessas reformas, também muita coisa é prometida e nunca é entregue. Bom, isso. E aí a gente volta, como colocaram os dois Eduardos, a condição periférica. Então você mistura uma condição periférica típica com receitas que passaram de moda. Ninguém mais tem câmbio fixo, quase. O câmbio flexível, o câmbio sujo, né, como foi adotado depois das crises na Argentina e outras. Ninguém mais tem esse sistema. Então, ter conservado isso é um anacronismo. Bom, depois você tem, de facto, esses problemas, assim, vamos dizer, de uma dependência extrema que só é viável se a economia de serviço funcionar corretamente. Dentro do contexto geopolítico, não funciona. Então, fazer reformas, qual reformas?
Infelizmente, se fosse apostar, como já falei, eu apostaria numa terceira diáspora, sim, numa terceira onda de migração. E o Líbano é feito dessas idas e voltas. Você tem gente que voltou nos anos 90. Aí teve a crise de 2006, a guerra contra Israel. Não vamos esquecer desse episódio. Na guerra contra Israel, 60% da infraestrutura de transporte e de energia do país foi destruída. Então, de novo, você teve que reconstruir. Ou seja, imagine um país que a cada 15 anos tem que se reconstruir. E agora, você já tinha uma crise, a crise de balanço de pagamento, essa crise financeira, e aí, de novo, tem uma destruição. Gente, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que são desabrigadas. Um país como o Líbano, aí as estimativas variam, mas uns 15 a 30 bilhões de dólares que necessitaria uma reconstrução básica, representa algo enorme. A gente está falando de quase 60% do PIB. Tá? Então, e essa situação, então pensar em reforma, não sei. Sinceramente, eu não vejo caminho. Certamente o caminho do estrangeiro aí, podemos esperar que, de repente, por conta desse drama, né, haja uma mobilização menos interesseira e que não haja os condicionamentos habituais para ajuda ao Líbano, mas vamos dizer que o passado não incita muito esse otimismo nesse caso. Tá? Microfone. Bom, obrigado, Numan. Obrigado ao Costa Pinto, Bastianzinho, pelo debate, né, pela discussão. O tema, eu acho que é um tema muito difícil, mas eu acho que a gente procurou aqui agregar algumas informações, né, conhecimentos e análises para que as pessoas possam entender um pouco o que está rolando no Líbano, né? Essa é a finalidade desse programa, é sempre procurar ajudar as pessoas a entender um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Então, queria agradecer a vocês, queria agradecer aos nossos amigos, né, às nossas amigas que nos acompanham e convidar vocês para a próxima semana, né, para mais um programa do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, né? Esperando já contar com a presença do Pradinho na semana que vem. Então, se cuidem, vamos em frente e nos vemos na próxima semana aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ.